Boa tarde, terceiro ano, tudo bem? Bom, hoje então nós vamos continuar as nossas aulas de química, maior número de aulas de química na semana, por conta que semana que vem nós temos os trabalhos, né? Então hoje eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre termoquímica, calor e os seus processos químicos, né? E aí a gente começa falando um pouquinho sobre o que é a termoquímica, tá? Então a termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor, a energia envolvida nas reações químicas, tá? Então, quando uma reação ela libera calor, ela vai ser classificada como uma reação exotérmica. E a absorção de calor em uma reação vai classificá-la como uma reação endotérmica, tá? Então, a termoquímica, ela estuda a transferência de energia, tá? Em alguns fenômenos físicos como a mudança de estado de agregação da matéria, tá? Então, isso é o que a gente vai abordar nesse capítulo da apostila de vocês. Eu estou na página 154 da apostila de vocês, o capítulo 10, tá? Então, isso é o que a gente vai estar abordando nesse primeiro momento aí. Vamos falar então um pouquinho de termoquímica e calor, tá? Nas reações de termoquímica, pode haver, tá? Então, pode acontecer tanto a absorção quanto a liberação de energia. E essa transferência de calor é feita a partir do corpo que tem a temperatura mais elevada para o corpo que possui a temperatura mais baixa, tá? Vale lembrar também o quê? Que a gente chama de energia calorífica o conceito que determina a troca térmica entre dois corpos, né? Então vale a gente lembrar que é chamado também de energia calorífica quando a gente fala da troca de calor entre dois corpos, tá? E o equilíbrio térmico, ele acontece, ele é estabelecido quando dois materiais atingem a mesma temperatura. Então, quando aquele corpo de maior temperatura começa a passar calor para aquele corpo de menor temperatura, chega um momento que eles atingem a estabilidade. Quando eles atingem essa estabilidade, nós falamos que eles atingiram o equilíbrio térmico, ok? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre a parte das reações endotérmicas e das reações exotérmicas, tá? A gente chama de reação endotérmica, então, a reação que absorve calor. Então, é endotérmica se ela está absorvendo calor. Então, dessa maneira, um corpo absorve calor do meio em que ele está inserido, sempre, tá? E por isso que a reação endotérmica, ela vai provocar uma sensação de resfriamento, tá? Então, a reação endotérmica absorve calor do meio que está inserido e essa reação provoca uma sensação de resfriamento, tá? Um exemplo, quando a gente passa álcool no braço, o braço absorve calor do álcool, tá? Mas quando a gente sopra o braço, depois de ter passado o álcool, sentimos um friozinho. Essa sensação é resultado daquela reação exotérmica, tá? E quando a gente fala em reação exotérmica, é o inverso. A gente vai estar falando de uma reação, então, que está liberando calor, tá? Vai estar liberando calor e assim a gente vai ter uma sensação de aquecimento, tá? Um exemplo, vamos falar de um exemplo bem simplesinho. No acampamento, as pessoas fazem fogueira, né? E ficam ali perto onde está ocorrendo a liberação de calor para que eles se aqueçam, né? E aí as trocas térmicas que acontecem nas mudanças na mudança de temperatura ali, você está absorvendo calor, seu corpo está absorvendo calor da fogueira e a fogueira está liberando o calor, esse processo exotérmico dá essa sensação de calorimetria, né? As trocas térmicas também acontecem nas mudanças de estado físico, tá? Quando a gente pega uma substância que está passando do estado sólido para o estado líquido ou do líquido para o gasoso, esses processos são endotérmicos, tá? Então a gente pensa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, processo endotérmico porque está absorvendo calor, tá?
E de maneira oposta, né, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, processos exotérmicos, porque está liberando calor, ok? Esses processos de mudanças de estado físico, de mudanças de estado de agregação, eles são bastante importantes, tá? É bastante importante vocês darem uma atençãozinha para esse processo, tá? Uma coisa que a apostila traz aí para vocês é como a gente vai expressar uma reação, um processo exotérmico e um processo endotérmico, né? Então, sempre nos processos em que ocorre exotérmico, a variação de entalpia vai ser negativa, vai ser menor que zero. E nos processos endotérmicos, a variação de entalpia vai ser maior que zero, tá? Então, isso é importante vocês saberem. E outra coisa que a apostila traz aí para vocês, como calcular essa variação de entalpia. E aí vocês têm uma fórmula que é o ΔH, que vai ser o H final menos o H inicial. Isso aí é para a gente calcular a variação de entalpia, tá? Numa reação de entalpia também, às vezes não aparece o valor da entalpia lá escrito, não traz para você o ΔH, mas se o calor estiver antes da seta, significa que é uma reação endotérmica, e se o calor estiver depois da seta, significa que é uma reação exotérmica, tá? Então a gente tem essas características também para tá expressando aí numa reação endo ou exotérmica, tá? Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre entalpia. O que é a entalpia, né? Então, a entalpia é a energia trocada nas reações que absorve ou nas reações que liberam energia, tá? Então, endotérmica ou exotérmica. Não existe um aparelho que seja capaz de medir essa entalpia. E é por esse motivo que a gente mede a variação da entalpia, tá? Que é considerada, então, a entalpia de um reagente, ou a entalpia inicial, menos a entalpia do seu produto, entalpia final, tá? Então, os tipos de entalpia mais recorrentes que vai aparecer para a gente são as entalpias de formação, tá? Quando a energia é absorvida ou liberada para formar um mol de substância. Ou a entalpia de combustão, quando a energia é liberada para queimar um mol de substância. Ou quando a gente vai falar em energia de ligação, que ela ocorre para quebrar um mol de uma ligação química no estado gasoso, e a gente vai estar falando de compostos covalentes, tá? Então, isso aí é o que a gente vai ter nesse processo, tá? Um exemplo bem comum de processo endotérmico que acontece na natureza também é a fotossíntese, tá? A apostila traz para vocês aí esse exemplo aí de fotossíntese. E quando a gente analisa os gráficos de energia exotérmica ou endotérmica, sempre lembrem, tá? Que no gráfico, se no caso aparecer para vocês os reagentes, tá? Os reagentes mais abaixo do que os produtos, tá? Isso significa que você está absorvendo calor e você vai ter uma reação endotérmica. Quando o seu gráfico aparecer assim, significa que o seu ΔH vai ser maior que zero, tá? Mas se os seus reagentes aparecerem acima dos seus produtos no gráfico, tá? Isso significa que você está perdendo calor durante a reação. Se você está perdendo calor durante a reação, significa que a sua reação é exotérmica, tá? E você vai ter um ΔH menor que zero. Qualquer reação, seja ela endotérmica ou seja ela exotérmica, sempre vai ter dois lados, os reagentes e os produtos. Isso é fato, tá? A gente não pode fugir dessa característica. A apostila de vocês traz vários diagramas de energia, várias maneiras de estar falando dos diagramas de energia, tá? Então, ela traz aí na página 156 vários tipos de diagramas de energia. Mostra uma reação endotérmica e uma reação exotérmica também, tá? Bom,
Já falei para vocês, então, que as reações de termoquímica envolvem reagentes e produtos. Tem que mostrar os estados de agregação de cada substância. Vamos expressar se está absorvendo ou liberando calor, mostrando a variação de entalpia. ΔH negativo exotérmica, ΔH positivo endotérmica. Tudo bem, uma reação está absorvendo calor, a outra está liberando calor. Ótimo, mas existem alguns fatores que alteram essa absorção de energia ou a liberação de energia, tá? Então, existem alguns fatores que vai estar tendo influência sobre essas características, tá? E esses fatores, nós vamos falar agora de cada um deles. Bom, então vamos falar desses fatores aí, que é muito importante, tá? Os fatores que influenciam, então, as reações de entalpia, primeiro, quantidade de reagentes e produtos, tá? Então, a entalpia da reação, o ΔH, ela é diretamente proporcional à quantidade de matéria, de mols, tá? Das substâncias envolvidas na reação. Ou seja, quanto maior a quantidade dos reagentes, vai estar, então, tendo maior influência na variação de entalpia. Então, maior a quantidade de reagente, maior o ΔH, tá? Então, se a gente pegar, vamos pensar numa reação bem simplesinha. Vamos pensar assim, ó, tem o carbono mais oxigênio, forma CO2, tá? Então, tem 1 mol de cada. Quando eu tenho 1 mol de cada, eu tenho um ΔH, como é uma formação de exotérmica, que vai liberar menos 94 quilocalorias, ok? Se eu dobrar tudo isso, tenho 2 carbonos, 2 oxigênios e formei 2 CO2. Dobra também o valor do meu ΔH, tá? Então, ele passa para menos 188 quilocalorias. Ou seja, a concentração, a entalpia de reação é diretamente proporcional à quantidade de matéria dos reagentes e produtos, ok? Segundo fator que nós vamos ter aí é quanto ao estado físico dos reagentes, tá? Então, foi estabelecido por convenção, tá, que toda substância simples no estado padrão e na sua forma alotrópica mais estável apresenta entalpia igual a zero. Por exemplo, o que são essas substâncias? O hidrogênio gasoso, o cloro gasoso, o oxigênio gasoso, o próprio mercúrio, o ferro no estado sólido. Então, no estado padrão, todos eles possuem entalpia igual a zero. Já as substâncias que possuem entalpia diferente de zero e seus valores sempre serão fornecidos, eles passam pela formação, passam por diferentes estágios, como é o caso da água, tá? Então, a água pode estar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá? Então, nos 3 estados alotrópicos, tá? A água no estado gasoso tem uma variação de entalpia menor do que a água no estado líquido, do que a água no estado sólido, tá? Então, substâncias compostas possuem entalpia diferente de zero e seus valores sempre serão fornecidos, tá? E as substâncias simples, todas elas no estado padrão e na forma alotrópica mais estável, terão entalpia igual a zero. O terceiro fator de influência é a forma alotrópica. Vamos lembrar o que é a forma alotrópica, né? Lembra que alguns elementos eles podem formar 2 substâncias. Um elemento químico pode formar 2 substâncias diferentes. Um exemplo bem simplesinho que nós temos aí é o oxigênio gasoso e o ozônio. O oxigênio gasoso é o O2 e o ozônio é o O3. A forma alotrópica mais estável que nós temos aí é o O2. Então, ele vai apresentar entalpia igual a zero, tá? Então, para todos os elementos que formam alotrópicos, a forma mais estável sempre tem entalpia igual a zero. E aí, o outro tem entalpia diferente de zero. Quando eu falei do oxigênio e do ozônio, falei para vocês que o oxigênio é o mais estável, tem entalpia igual a zero. O ozônio vai ter uma entalpia diferente de zero. O mesmo acontece, por exemplo, para o carbono. O carbono ele pode estar no estado de grafite e no estado de diamante. O carbono grafite
é o mais estável, então ele tem entalpia igual a 0. O diamante é o alotrópico mais instável, então ele tem entalpia diferente de 0, tá? E o quarto fator que aparece para a gente aí é temperatura e pressão. A pressão praticamente não vai interferir aí nos calores de reação, tá? Que inclui sólidos e líquidos. A influência da pressão é extremamente pequena, até mesmo quando a gente fala dos gases. Então, as reações perceptíveis são aquelas que acontecem sob pressões muito elevadas, acima de 1000 atm. Já a temperatura, o que a gente tem? Quanto maior a temperatura, maior também vai ser a variação de entalpia, tá? Então, isso aí é o que a apostila traz para vocês quanto aos fatores que influenciam na variação de entalpia, né? E depois ela traz para vocês aí os tipos de entalpia, que é o calor de formação, calor de combustão e o calor e a energia de ligação. Eu vou falar para vocês hoje calor de formação e o calor de combustão. A energia de ligação eu vou deixar para a próxima aula, tá? Então, a gente vai até energia de ligação. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte dos calores. A entalpia de formação ou calor de formação, tá? É a entalpia ou calor padrão de formação de uma substância que é indicada por uma entalpia inicial, tá? Que corresponde ao calor tanto liberado ou absorvido de uma reação de um molde de substância. E essa entalpia de formação sempre vai envolver. Você vai ter lá as substâncias simples reagindo entre si para formar um mol de uma substância composta. Então, toda vez que vocês falarem em entalpia de formação, vocês estão falando de substâncias padrão, tá? Ou seja, aquela que tem entalpia igual a 0, reagindo exotermicamente ou endotermicamente para formar um mol de uma substância composta, tá? Então, sempre vai ser a partir de substâncias simples que estejam no estado padrão. Vou colocar para vocês o exemplo mais simples que a gente tem, a água. A água, vocês pegam lá, H2, hidrogênio, estado alotrópico mais estável, entalpia igual a 0, estado padrão. Mais meio O2, oxigênio, estado mais estável, entalpia igual a 0, que forma um mol de água, uma substância composta, um mol, tá? E aí, a formação da água é exotérmica, tá? Vai estar fazendo uma reação de entalpia menor que 0, tá? E aí a gente tem vários valores de formação para diferentes substâncias. Existe até uma tabela que, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar uma tabela com os valores de entalpia padrão para formação de várias substâncias. Por exemplo, do óxido de alumínio, do monóxido de carbono, tudo isso aí traz para vocês certinho o calor de formação de cada substância, tá? Já a entalpia de combustão ou calor de combustão é toda reação envolvendo uma substância que é denominada combustível com um gás oxigênio, que é o comburente, e essa reação do combustível com o oxigênio, que é a nossa combustão. Uma coisa que é muito importante vocês anotarem aí: as reações de combustão sempre serão exotérmicas. Sempre terão ΔH menor que 0, tá? Além disso, o produto formado sempre será dióxido de carbono mais água, ou apenas água, ou apenas dióxido de carbono. Então, sempre vai ter os óxidos aí para serem formados, tá? A variação de entalpia completa, ela é conhecida como entalpia de combustão, tá? Então, o ΔH de combustão, calor de combustão ou ainda entalpia padrão de combustão, é a energia liberada na queima completa de 1 mol
de uma substância no estado padrão, de um mol de um combustível no estado padrão. Por exemplo, quando você bota para queimar a gasolina, quando você bota para queimar o etanol, quando você coloca para queimar o gás metano, sempre você vai ter como resultado de formação de óxido de carbono mais água, sempre vai formar os óxidos. E a entalpia de combustão sempre, necessariamente, vai ser igual, menor que zero, tá? Sempre vai ser valor negativo, ok? Bom, isso aí é o que a apostila traz para vocês. Eu fui até a energia de ligação. Energia de ligação eu vou explicar para vocês na próxima aula, porque eu vou precisar do quadro, tá? Então, para a aula de hoje, vocês vão fazer para mim os módulos. Vocês vão fazer o resumo da aula, tá? Vão fazer as anotações que tem que fazer. Vocês vão fazer para mim o módulo 38 da apostila de vocês. Vocês vão fazer para mim o módulo 39 também da apostila de vocês, que vai falar o cálculo da variação de entalpia. Lembra que é ΔH menos, o ΔH é o HF menos o HI, né? H final menos o H inicial, sempre. E vão fazer para mim o módulo 40 também, que daí vai falar um pouquinho dessas reações ainda exotérmica e endotérmica. Então, vocês vão fazer o módulo 38, 39 e 40 para essas duas aulas de hoje. Combinado? Até a próxima aula, que é amanhã à tarde, e sexta-feira a gente já começa os trabalhos de biologia. Até mais, pessoal!